pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal de 2020, um ano que eu tenho certeza que será extraordinário. Se você está se preparando para a prova da OAB, eu tenho certeza que este ano será o ano da sua aprovação. Mas, como eu não tenho uma bola de cristal, o que eu posso fazer? Tentar te ajudar a conquistar essa aprovação. E para isso, vamos hoje começar o ano com chave de ouro, com um tema que para muitos é ainda motivo de desespero, de medo. Por isso que eu coloquei um fantasminha na capa desse vídeo. Porque para alguns esse tema aí é muito complicado de entender. Mas hoje eu vou mostrar para você que não tem mistério nenhum. Vamos aprender sobre substituição tributária, para frente, para trás. E eu tenho certeza que você vai gostar tanto que vai chegar nas reuniões de família, você vai querer transformar esse assunto no tema da mesa ali, para fugir das piadinhas como, e aí, quando você vai passar na prova? Ou, e as namoradinhas, como é que estão? Delongas, vamos lá conversar sobre substituição tributária. Eu olhei todas as provas anteriores da OAB, eu estudei as provas, eu sei o que a banca cobra. Então, esse vídeo vai te ajudar bastante, se você estiver fazendo primeira fase ou segunda fase. Eu vou explicar de forma muito resumida sobre substituição tributária, de forma que você consiga entender de forma clara e principalmente didática, o que é mais importante. E no final do vídeo, eu vou falar, olha, se você está estudando para a primeira fase, o que você tem que focar? Se você está estudando para a segunda fase, o que você tem que focar? Tá bom? Fica tranquilo que eu vou fazer isso no final do vídeo. O importante, primeiramente, é você entender a matéria, tá bom? Quando você entende a matéria, aí fica fácil você focar para um lado, focar para o outro, tá bom? Vai por mim que é sucesso, tá bom? Então vamos lá, substituição tributária. Primeira coisa, sempre gosto de partir do artigo com vocês, da disposição legal, para mostrar que você consegue você mesmo entender as coisas no direito tributário, tá? Não sou eu que estou falando, é a lei que está falando, eu só venho aqui auxiliar, interpretar e tornar mais didático. Mas tá tudo lá e você é capaz de entender, tá bom? Então a gente vai começar pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional, que tem esta redação que eu vou colocar na tela para vocês. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Falou grego, não entendi nada, Bia. Pelo amor de Deus, você tá falando que vai conseguir entender? Vai conseguir entender. Olha só. Pense na sua casa, certo? Ou se essa não for a realidade da sua casa, pensa nessa situação. Uma casa com uma mãe e um filho único. Para quem sobra lavar a louça? Não tem irmão para dividir essa obrigação, né? Então, vai sobrar para esse filho único lavar a louça. Qualquer semelhança com a minha realidade é mera coincidência. Vai sobrar para esse filho lavar a louça, tá? O que é a substituição tributária? Vem a lei e fala: o filho é obrigado a lavar a louça, mas a lei, por algum motivo, fala: hoje não, neste século não, agora é a mãe que tem que lavar a louça, tá? Então, o que essa lei fez? Ela atribuiu uma responsabilidade para outra pessoa que está vinculada ali à situação lavar a louça, certo? Ela colocou a louça lá na pia, o menino foi lavar, ela está vinculada de alguma forma. Mas veio essa lei e falou assim: não é mais responsabilidade dele. Ele seria até obrigado, mas eu, por algum motivo, quero que ela faça. Entenderam? Isso é substituição tributária. Seria aquela pessoa que recolheria o tributo, que iria pagar aquele imposto, e a lei fala assim: não, não é você não, é outra pessoa. É outra pessoa porque eu quero, para facilitar o meu trabalho, eu quero que o outro recolha e não você. Isso é, bem em poucas palavras, substituição tributária, tá? Mas para a OAB não basta você saber isso. Você precisa saber que existem outras
né, outros detalhes, como por exemplo, modalidades de substituição tributária. Substituição tributária para frente, substituição tributária para trás. Qual que é a diferença entre elas? Antes, duas palavrinhas importantes, substituto e substituído. Eu preciso falar para vocês que tem muita gente que perde ponto na segunda fase por causa dessas duas palavras, porque não sabe definir o que é um substituto e o que é um substituído. Na hora confunde, gente. Substituto, substituído, meu Deus, quem é? Substituto, substituído. Substituto é aquele que a lei vai falar, olha, responsabilidade sua. Substituído é quem o substituto vai substituir. Parece muito óbvio, mas confunde essas coisas, tá? Então, seria aquela pessoa que originalmente ela teria a obrigação de recolher, tá? Mas a lei, por algum motivo, livrou a barra dessa pessoa, desse substituído, tá bom? Que outra palavrinha também derruba? Contribuinte de direito e contribuinte de fato. O contribuinte de direito é o substituto. O contribuinte de fato é o substituído. Por quê? De fato, era ele que era para recolher o imposto. O substituto é o contribuinte de direito porque a lei falou que ele tinha que recolher. Ok? Então, essas palavrinhas são muito importantes. Grave, por favor. Mas, mais do que gravar, entenda. Muito simples, não é? Olha só, a lei falou que um tem que recolher ao invés do que já ia recolher. Então, tem um substituto, um substituído. Quem é de fato obrigado? Não é o substituído? Por direito, contribuinte de direito, substituto. Porque a lei falou que ele tem que recolher por algum motivo, tá? Por algum motivo, geralmente, pessoal, é questão de fiscalização. Para facilitar. Ao invés do fisco ficar de olho em uma montanha de pessoas, de contribuintes, e aí eu tô falando, por exemplo, de empresas, ele vai, por meio da lei, por meio da substituição tributária, concentrar a responsabilidade no número menor de contribuintes para facilitar a vida dele. Atrapalhar a vida do contribuinte? Aí é prático. Não pensemos nisso por enquanto, tá bom? Vamos lá. Então, modalidades da substituição tributária. Para frente e para trás. Como que eu vou gravar substituição tributária para frente e para trás? Certo? Pense na palavra aliviar. Vou colocar aqui. Aliviar. Por que nessa palavra? Vai facilitar a sua vida. Vai facilitar a sua vida. E eu nem vou explicar por que vai facilitar, porque se eu explicar por que as pessoas confundem, é capaz de você se confundir. Então, eu não vou correr esse risco. Substituição tributária para frente. Lembra a palavra-chave aliviar? Por quê? Vou aliviar para os da frente. Por que eu vou aliviar para os da frente? Porque eu vou fazer o recolhimento de forma antecipada de tudo que vai acontecer de operação depois de mim. Tá? O que acontece? Qual que é o exemplo mais claro disso? Refinaria, com relação até chegar ao consumidor da gasolina, até chegar ao posto, a refinaria ela recolhe tudo de imposto. Tudo que acontecer lá na frente, ela já se adianta, ansiosa, ela já se adianta e recolhe tudo antes. Então ela está aliviando para os da frente. Eu não quero que você pense que ela está pagando imposto e que, óbvio, ela vai embutir isso no custo. Certo? Então, não vai estar aliviando. Eu quero que você pense no aliviar no sentido de qual a ordem, tá? Qual a ordem? Então, substituição tributária para frente, o alivio para os da frente. Eu vou recolher tudo de forma antecipada. Substituição tributária para trás, eu vou aliviar para o de trás. Era o de trás que tinha que recolher, mas eu, porque a lei quis, né? Acaso aí do destino, a lei quis, eu que vou recolher. E vou aliviar para o de trás. Era ele que tinha que recolher, mas vou aliviar para ele, então eu que vou recolher. Exemplo desse caso da substituição tributária para trás, nós vimos que para frente é o caso da gasolina, tá? Agora, para trás, qual o exemplo mais claro?
produtor rural com relação à indústria de laticínios. Sabe por que isso? Porque o fisco entendeu que o produtor rural ia ser difícil para ele manter escrituração contábil, sabe? Para recolher imposto. Então ele falou assim: olha, o produtor rural, quando passa o leite lá para a indústria de laticínios, deixa que a indústria de laticínios recolhe o tributo dele, recolhe o imposto dele. Entendeu? Por isso que digo, aliviar para trás, aliviar para de trás, tá bom? Atenção, pessoal, na substituição tributária para frente, basta que você se lembre dessa sistemática, aliviar para os da frente, tá bom? No sentido que ele vai recolher de forma antecipada. Como vai ficar as operações subsequentes com relação a valores, eu não vou entrar aqui em detalhes com relação à não cumulatividade, a questão dos créditos, especialmente quando nós estamos falando de ICMS, tá bom? Eu não quero falar disso no momento porque isso não cai na prova da OAB, então não se preocupem com esse tipo de detalhe. Quando vocês passarem na prova e se quiserem advogar, né, no contencioso tributário, enfim, pegar essa matéria aí no coração e levar para sua vida inteira profissional, aí você vai ter que se preocupar com isso, vai ter que estudar a fundo substituição tributária, tá bom? Mas não se preocupem, não ocupem a cabeça de vocês que precisa estar com muita informação para a prova com esses tipos de detalhes que não vai cair na prova, então não adianta nada. Não adiantem as coisas, muita calma, sem ansiedade, tá bom? E aí, o que mais que eu preciso saber para a prova da OAB? Olha só, eu falei que essa refinaria vai adiantar, né, o pagamento do imposto. De todas as operações que vai acontecer na cadeia até chegar ao consumidor, ela vai de antemão, o fato gerador, a base de cálculo desse imposto vai ser X. Ela é evidente? Não. A lei fala, a lei presume uma base de cálculo para essa situação. Olha, considera R$100 a base de cálculo. Tô falando um valor aqui qualquer, tá, pessoal? Título de exemplo. Considera R$100 a base de cálculo. Aí, ok, né? Assim que ela repassar, ela vai fazer o cálculo em cima de 100. Mas e se não aconteceu 100? Se chegar lá, não acontecer nem 100. Perdeu tudo aquela mercadoria, aconteceu algum desastre, não foi repassada para o consumidor, aconteceu algum problema em alguma das etapas da cadeia produtiva. E aí? O que acontece? Ou mais, se na realidade não aconteceu uma base de cálculo de 100, parte daquele produto repassado, e aí eu não estou falando só da refinaria, estou falando de qualquer outro produto, parte daquele produto não for consumido, por exemplo, se perder, ter extravio, roubo, alguma coisa nesse aspecto, não ser 100, na realidade a base de cálculo ser 50, essa diferença, como é que faz? Isso caiu na segunda fase da OAB. Do que eu disse para trás deste minuto, né, que está o vídeo, para trás, serve para a primeira e segunda fase. A partir de agora, esses detalhes que eu vou comentar com você podem cair na... Pessoal, o que eu disse deste minuto para trás serve para a primeira e segunda fase da OAB. Um panorama geral de substituição tributária. Agora, o que eu vou falar deste minuto para frente serve para a segunda fase da OAB, porque já caiu. Se caiu, pode cair de novo, tá bom? Que é basicamente, falando agora, vamos centralizar o tema, situar vocês, vamos falar agora só de substituição tributária para frente, que é o que vocês aprenderam comigo? Alivia para os da frente. A pessoa, o substituto, vai adiantar todo o imposto de toda a cadeia, de todas as operações subsequentes, de todas as próximas operações que vão acontecer naquela cadeia de produção, tá? Então, neste caso, quando eu tenho esse adiantamento do imposto pela substituição tributária para frente, responsabilidade tributária por substituição progressiva ou para frente, existem dois probleminhas que acontecem, que é quando esse rapazinho aqui recolheu antecipadamente o imposto de tudo que ia acontecer lá na frente, ele estava considerando uma base de cálculo que é prevista em lei,
Olha, geralmente bebidas são R$ 5. Uma cerveja é R$ 5, tá? E aí, né, o substituto fez um cálculo considerando que aquelas cervejas iam custar R$ 5 lá pro consumidor. Mas aí o cara do bar fez uma promoção e vendeu tudo por R$ 1, tudo por R$ 2. E aí agora? Ele calculou com uma base grande lá atrás, né? E não aconteceu isso aqui na frente para nós consumidores. E essa diferença, como fica? Em um supermercado que tem um lote inteiro que passou da validade, se ele não jogar numa gôndola lá 10 centavos o produto, né? Se ele for correto e, poxa, venceu, vou descartar, e tudo isso que não ocorreu, né? O fato gerador não ocorreu, não foi repassado ao consumidor. Se perdeu tudo isso. E agora? Eu calculei tanto lá atrás, chegou lá na frente, não foi vendido, ficou tudo podre, tudo passou da validade, certo? E aí, nessas hipóteses, como que acontece? Tá? Falando aí especificamente de ICMS, que é o que é cobrado na prova da OAB, artigo 10 da Lei Complementar 87 de 96, isso caiu na segunda fase. Se você for fazer segunda fase em tributário, isso é para estar grifado no seu vadimeco, tá? Vamos lá. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Aí você vai falar para mim, mas isso é uma injustiça, que país é esse? Né? Como que o substituído, no caso aí nosso supermercado, bar, como que ele tem direito à restituição se foi o cara lá de trás que aliviou para ele? Certo? Lembra, a substituição tributária para frente, o alivio para os da frente. O cara pagou tudo. O cara, eu tô tornando didático, né? Uma empresa. Desculpem, gente, eu tento evitar o juridiquês aqui. O cara adiantou todo o imposto. Ele que pagou tudo. E o cara lá da frente, que foi aliviado, ele tem direito à restituição. Mas isso é muito injusto. A lei presumiu que, apesar do cara aliviar para os da frente, ele não é bonzinho, não. Ele vai embutir tudo no preço do produto. E aí, de certa forma, lá o último da cadeia vai suportar todo o ônus tributário dessas operações que ocorreram atrás dele. E aí, por isso que ele tem direito à restituição. A lei entendeu assim. Então, o que você tem que gravar para a prova? Quando o fato gerador não acontecer, tá? Quando o evento não se realizar, no fato gerador não acontecer, o substituído tem direito à restituição. Guarda esse artigo 10 da Lei Complementar 87 de 96, que é a lei do ICMS. Tudo bem? Agora, se o fato gerador for inferior, ou seja, no caso de uma bebida que foi calculada que seria vendida a R$ 5, foi vendida por R$ 1, nesse caso, existe uma diferença. Pode ser para mais, pode ser para menos. Pode ser que ele recolha mais do que realmente aconteceu, ou pode ser que ele recolha um valor e lá na frente o cara colocou de R$ 5, colocou a R$ 12 a bebida. E aí o substituto recolheu um valor inferior ao que deveria recolher. Lá na frente aconteceu por mais. Então, o que ele recolheu de imposto lá no comecinho, lá no finalzinho, acabou sendo inferior. Nesses casos, ele tem que complementar, ou se for vendido a um valor inferior, ele tem direito à restituição? Pessoal, neste caso, este ponto não vai cair na sua prova. Por que não vai cair na sua prova? Que tem decisão para qualquer gosto de freguês. Tem decisão que fala que tem que restituir a diferença, que tem que complementar o que não recolheu. Tem decisão que fala que não, tá bom? Então, como varia essa questão de estado para estado, certo? De estado para estado, a OAB não pode cobrar esse tipo de situação, tá bom? O que eu vou recomendar que vocês leiam? Por exemplo,
Pernambuco e São Paulo, o STF já decidiu que sim, tem que complementar o que não foi pago e tem que restituir essa diferença. Tá? Um dos fundamentos é o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que ele fala no finalzinho, assim, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador presumido. Então, uma interpretação que não é só quando não se realizar o fato gerador, mas quando ele se realizar de forma parcial sobre o valor que foi calculado lá no começo. Então, por isso que, da mesma forma que tem restituição para quando o fato gerador não ocorrer, tem que haver restituição quando ele ocorrer por um valor inferior ao que ele foi calculado originalmente, lá no começo, pelo substituto. Tá bom? Então, exatamente por ter essa divergência, eu recomendo que vocês leiam essas decisões que eu estou colocando aqui no rodapé. São bem autoexplicativas, tá bom? Mas não se preocupem, tá bom? Porque como a OAB é um exame a nível nacional, essa peculiaridade não pode ser cobrada no exame, tá bom? Então, o que pode cair é a redação expressa do artigo da Constituição, 150, parágrafo 7º, e o artigo 10 da Lei do ICMS, Lei Complementar 87/96, que fala especificamente que tem um dispositivo legal, acessível a você, principalmente se você está na segunda fase, acessível ali para você, tá bom? Isso pode cair. Então, da lei do ICMS, por óbvio, se a questão estiver cobrando questões atinentes a ICMS. Se não, se for uma pergunta bem genérica, você corre para a Constituição, artigo 150, parágrafo 7º, que fala que quando o fato gerador não ocorrer, tem que restituir, tá bom? E é isso, gente. Substituição tributária é isso. Não tem por que complicar, tá bom? Agora, sua vida prática profissional em direito tributário, tudo depende da região que você vai atuar, certo? Os tipos de empresa que você vai trabalhar também, né? Tudo vai depender da sua realidade profissional, tá bom? Mas não se preocupa com isso agora não. Foca na sua prova, que vai dar tudo certo. Um beijão no coração. Desculpa por ficar um vídeo longo, mas eu tenho certeza que ficou um vídeo muito explicativo para você conseguir entender substituição tributária. Se você conseguiu entender, compartilha com seus amigos, né? Vamos todo mundo aprender sobre substituição tributária para falar na mesa de domingo assim com a família. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijão no coração para vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo em pleno domingão. Curta e continue acompanhando os conteúdos aqui do canal. Se inscreva, corre lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá. Acesse o site também, para ficar de olho aí nas questões, nos artigos. Lá também tem um material bem bacana para você ler o CTN inteiro em 7 ou 15 dias. Um planejamento aí para te ajudar a ler a lei que já vai te dar muitos pontos, principalmente na primeira fase, com relação a direito tributário. Tá bom? A leitura de lei é bem importante. E mais, lá no Instagram saiu meu curso especial de segunda fase de resolução de peças e questões. Que tal você treinar comigo para uma segunda fase excelente, super tranquila? Vamos testar com correção individual para você. Vou corrigir pessoalmente, vou corrigir uma a uma, falar o que você errou, o que você pode tentar fazer para melhorar. Se aquele assunto você tiver com dúvida, eu já vou te dar um resumão daquilo para te esclarecer, para te ajudar. Se você tiver com dificuldade em alguma coisa, vou te mostrar como você pode responder melhor a questão, como você conseguir pontuar todos os fundamentos da sua peça, não esqueceu de nada. Bem legal, né? E tem 2 entrevistas. Uma para a gente começar a se conhecer melhor, eu conhecer quais são as suas dificuldades e tudo mais. E antes da prova, para a gente fazer a revisão de alguns pontos e te tranquilizar para fazer bem sossegado, bem sossegada a sua prova. Tá bom? E deixa eu ver o que mais. Tem a correção individualizada. Se você quiser informações sobre o curso, são apenas 6 vagas, porque é personalizado, não tem como cuidar de tanta gente assim. Então, eu
selecionei 6, né? Vou selecionar. Através do meu e-mail você consegue mais informações. O valor do investimento é R$200, tá? beatrizbiancato@gmail.com. Só me mandar lá um e-mail com informações se você tiver alguma dúvida, ou se você já quiser se cadastrar, você manda a sua história para mim. Quem é você? Por que você quer esse curso? Você tá precisando? Você é uma repescagem? Conta a sua história para mim, eu vou gostar de te conhecer melhor, tá bom? Tchau, gente!